Ler um café, beber um livro. Um programa da Estante do Porteiro com João Nuno. Estimados ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ler um Café, Beber um Livro da Estante do Porteiro. Desta vez em torno do declínio e queda do Império Romano de Edward Gibbon, autor inglês do século XVIII, uma edição Book Builders. Uma análise de mais de 1000 anos por um historiador de há mais de 200. Aparentemente, poderia-se pensar que a história feita por um autor não contemporâneo fosse anacrónica. Mas não, permanece atual. As civilizações sucedem-se e os homens não mudam muito a jogar com o dominó da história. A queda de Constantinopla marcou o fim da Idade Média e a Revolução Francesa surgiu poucos anos depois da publicação dos tomos de Gibbon. Com a Revolução Francesa, os poderes dividiram-se. Os homens tiveram uma carta com direitos e a tríade igualdade, liberdade e fraternidade criou um otimismo civilizacional entre os séculos XIX e XX, que rapidamente entrou em erosão no século XXI, abstraindo-nos, claro, das aventuras ideológicas fracassadas. Os súbditos do antigo regime tornaram-se cidadãos no alvor das nações livres e os cidadãos consumidores com a globalização do comércio. Por outro lado, a finança não conectada à economia, ou seja, a busca do dinheiro pelo dinheiro, vem esgotando os recursos naturais, a invasão dos ecossistemas, com as pestes e as fomes a regressarem. As massas, guiadas pelo seu telemóvel, anseiam pelo circo, que é dado em doses maciças em tempos de decadência. Eis que a tricolor perde cor. A contemporaneidade trouxe a nivelação, não a igualdade. Trouxe a alienação, não a liberdade. Trouxe a solidão e não a fraternidade. Na era romana, que assistiu a uma globalização de culturas junto da bacia do Mediterrâneo, se as circunstâncias eram outras, as grandes questões eram as mesmas de hoje. Só que agora, as aplicações do telemóvel substituem as ofrendas aos deuses da guerra e do amor romanos. Marte e Vênus na ponta dos dedos. Imensa bibliografia existe sobre as causas da queda do Império Romano. Gibbon, na página 641 no volume 2 da sua obra, refere algumas, e passamos a citar. Após uma cuidadosa indagação, posso apontar 4 causas principais da ruína de Roma, cuja ação se prolongou durante mais de 1000 anos. Primeiro, os estragos do tempo e da natureza. Segundo, os assolamentos dos bárbaros e dos cristãos. Terceiro, o uso e abuso dos materiais que formavam os monumentos antigos. Quarto, as querelas intestinas dos romanos. Gibbon coloca-se em contraponto, analisando o substrato do poder e da organização da sociedade romana, sabendo que, em regra, a fragilidade vem de dentro, como uma muralha que algures apresenta uma brecha que escavacada leva à ruína da estrutura primordial.
As perspectivas são subjetivas e os votos mais ou menos expiatórios, frequentes entre homens que vivem em comunidade de interesses. Tal como havia uma divisão entre bárbaros e civilizados, é muito habitual os consumidores de hoje acharem que o mal vem sempre dos outros povos, das outras nações, dos vizinhos, que só porque pensam e agem de modo diferente. Antigamente, os coliseus mostravam a carne retalhada. Agora, os pelourinhos digitais das redes exibem bocas giradas, semeando o que tão facilmente condenam sumariamente, conforme a facção que fazem parte, como na Roma Antiga. Na história, mesmo com as melhores fontes, nunca ninguém vive ou viveu suficientemente para a contar com a devida distância e imparcialidade. Certo é que a cultura greco-romana, misturada com a tradição judaico-cristã, moldou o inconsciente coletivo ocidental, suas instituições e costumes. Nos banhos romanos, nos vamos limpando da poeira da história, que teima em não sair dos corpos e dos espíritos. Termino o episódio citando mais uns certos da obra monumental de Gibbon. Assim, na página 638 do volume 2, escreve: nos últimos dias do reinado do Papa Eugênio IV, dois dos seus servidores, o douto Pógio e um amigo, subiram ao Monte Capitolino. Descansaram no meio dos destroços das colunas e dos templos e contemplaram deste lugar elevado o imenso e variado cenário de desolação. O local em si mesmo e o espetáculo abriam largo campo a uma dissertação moral sobre as vicissitudes da fortuna, que não poupa o homem nem as mais orgulhosas das suas obras, que precipita impérios e cidades no mesmo túmulo. E na página 639, o Fórum do Povo Romano, onde ele se reunia para fazer as suas leis e eleger os seus magistrados, contém hoje quintais destinados ao cultivo de hortaliças ou terrenos percorridos por búfalos e porcos. E, finalmente, na página 651, escreveu Gibbon: enquanto o Coliseu estiver de pé, Roma continuará de pé. Quando o Coliseu cair, Roma cairá. E quando Roma cair, o mundo cairá com ela. Ler um café, beber um livro. Um programa da Estante do Porteiro com João Nuno.